Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o filme Tudo em Todo Lado ao Mesmo Tempo, um filme de 2022 com dois realizadores, Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Eu vou-me socorrer aqui do telemóvel, às vezes para ver algum nome de algum ator ou atriz. Nós vimos este filme ontem, não, anteontem. Tínhamos ouvido falar muito bem do filme, que é espetacular, que é um grande candidato aos Oscars, blá blá blá, enfim. Eu reparei que tem atores que eu reconheço, como a Jamie Lee Curtis, o James Hong e a Michelle Yeoh, portanto são tudo atores que, desculpem, eu estou aqui a trucidar estes nomes, mas são atores que eu já reconheço e estou habituada a ver, sei lá, a Michelle Yeoh entrou no Tigre e o Dragão, se não me engano. O ator James Hong é muito conhecido, eu já ouvi em muita coisa, mas agora não consigo assim dizer exatamente o quê. E pronto, e mesmo a estética do filme, enfim, nós vimos o trailer e achámos que podia ser interessante, então decidimos ver. Quando nós acabámos de ver o filme, o Luís perguntou-me, então, o que é que achaste? E eu tenho que digerir isto, eu tenho que digerir, porque o filme é esquisitíssimo, ouçam, tem cenas do reino do absurdo, do reino do fantástico, do reino do horror, é tudo em todo lado ao mesmo tempo, é um caos. Portanto, o filme fala de realidades paralelas, o que logo à partida significa que eu ia ficar muito baralhada, porque tudo o que mete viagens no tempo, realidades paralelas, eu chego a um ponto que eu começo a pensar noutra coisa. Às vezes quando eles param nos filmes para explicar o que é que está a acontecer, o lado científico e tal, eu começo a pensar na morte da Bezerra, não tenho capacidade para perceber essas coisas. Eu acho que também muito do que se diz ali é ficção, mas eu acho que algumas coisas... desculpem, muito do que se diz neste tipo de filmes é ficção, mas baseada em alguma, diria eu, física ou astrofísica ou o que seja. Mas eu não tenho, o meu cérebro não tem capacidade, ok? Então, pronto. E quando eu tento perceber, é muito frustrante porque eu não consigo, fico irritada, então eu neste momento o que eu procuro fazer é procurar não perceber o que é que está a acontecer e deixar-me levar um bocado pelo filme. Neste caso deste filme, é um pouco injusto eu dizer isto porque não fala tanto de viagens do tempo, aliás não fala nada de viagens do tempo, fala precisamente de viagens entre realidades paralelas, o que por si só é simples e muito complicado ao mesmo tempo de perceber. Como é que isso é possível e como é que as mesmas pessoas viajam de realidade em realidade. Nós começamos o filme com a Evelyn, numa realidade que será a nossa, a atual. Ela trabalha, ou tem a dona de uma lavandaria nos Estados Unidos. Ela é... De onde é que ela vem? É da China, é chinesa. Eu por acaso não sei se a atriz é chinesa, deixem-me ver. Não, é da Malásia, por acaso. Mas eu acho que no filme ela é retratada como sendo uma mulher chinesa, portanto já dos seus 50 e tais, vive emigrada nos Estados Unidos juntamente com o seu marido, o Waymond, é isso, não é? Waymond Wong. Ela é Evelyn Wong. Eles vivem com a sua filha, ou melhor, nesta fase do filme a filha já não vive com eles, portanto a filha tem aparentemente o quê? Uns 20 e tais. É uma miúda claramente um pouco deprimida, não se dá muito bem com a mãe, mas também porque a mãe é uma mulher muito absorvida pelo trabalho, por todas as preocupações, pela frustração de não ter conseguido ser, ou de não ter conseguido alcançar aquilo que ela imaginou que conseguiria alcançar mudando-se para os Estados Unidos. Portanto, eles têm uma lavandaria. A casa deles é o caos, porque mistura o trabalho com a vida pessoal. Neste momento está lá o pai da Evelyn, portanto, o avô da Joy, que é a filha. Um homem que nunca aceitou que a filha saísse da China com o Waymond, enfim, à procura de uma vida melhor. Portanto, de certa forma até deserdou-a, e só morrendo a mãe da Evelyn e ele ficando um pouco doente é que se muda para o pé da filha, não é para o pé, é mesmo viver com a filha. E depois ela tem muito aquela preocupação, quer agradar ao pai, quer estar lá para ele e tal. Então é uma mulher muito absorvida por essa preocupação de manter o negócio a funcionar, de agradar ao pai, de... enfim, a relação com a filha e com o marido acabam por passar para segundo plano no meio de todas essas preocupações.
Acresce a isso o facto de eles terem de ir apresentar uma série de faturas, etc., às finanças. Penso que será às finanças, sim. Que é onde nós vamos encontrar a Jamie Lee Curtis, que é uma agente ou uma funcionária das finanças, não sei qual é o termo que hei de usar, e que tem que analisar as faturas e ver se o negócio deles está em conformidade ou não. Neste dia em particular em que nós apanhamos a Evelyn e a família dela, vai acontecer também uma festa ao final do dia. É a festa do Ano Novo Chinês? Eu não tenho a certeza, mas eu acho que sim. Então ela tem essa preocupação ainda por cima de tudo o resto. O marido da Evelyn parece um homem muito calmo, muito querido, muito bondoso. Ele passa sempre essa energia muito conciliadora e tal, mas está a carregar consigo uns papéis para entregar à mulher para se divorciar, que ele não é feliz com a Evelyn, já não é. Mas é uma questão interessante, porque pareceu-me logo a mim, logo desde o início do filme, que não é que ele não ame a Evelyn. Ele não é feliz com ela, não está a dar, ela está muito consumida com tudo o resto, não lhe dá atenção, eles não conseguem conversar, não têm uma relação amorosa. Pronto. Então é isso, aparece lá a filha também, para saber se é preciso ajudar com alguma coisa, para saber como é que é com a festa, o que seja, e aparece com a namorada dela. Portanto, a filha da Evelyn é lésbica, que é uma coisa que para a Evelyn é um problema. E é engraçado porque, ao mesmo tempo também, parece-me que não é tanto um problema para a Evelyn, é mais no sentido daquilo que ela imagina que o pai dela vai achar. De ainda por cima, quer dizer, a minha filha é uma falhada e ainda por cima tenho uma neta que é lésbica. Portanto, a minha filha falhou 2 vezes. Enfim, não sei, mas dá-me essa sensação que não é tanto a Evelyn que estar incomodada com isso, é mais no sentido em que isso irá incomodar o pai da Evelyn. O filme começa logo muito caótico. Portanto, a casa deles é caótica. Tem lá roupa que será da lavandaria, portanto, coisas que eles... Enfim, porque é daquelas lavandarias self-service, mas eles depois também fazem alguns serviços específicos, não é? Aparece lá uma senhora para levantar umas t-shirts que deixou, portanto, serve das duas formas. Portanto, podes deixar para eles tratarem disso ou podes estar lá para tratar da roupa. Então, a casa deles é o caos, a mesa está cheia de recibos e faturas, o marido chega para falar com a Evelyn, não consegue, ela não deixa, é sempre um bocado ríspida, um pouco agressiva, ao mesmo tempo que ela está a tratar das faturas, também está a tratar da comida ou do pequeno almoço para o pai, muito atenta, será que ele já acordou? Ai meu Deus, acordámos o meu pai, sempre assim, neste espírito, não é? Acontecem mais umas coisas, o pai acorda, aparece a filha, elas têm uma pequena discussão, a Evelyn chama a filha de gorda, é tipo... Ouçam, eu às vezes... Porque essa parte é muito cruel, tipo ela não a chamou de gorda do género tu és gorda, mas foi de género, ai estás um bocado gorda, quer dizer, no fundo acaba por ser, não é? Andas-te a alimentar mal, estás um bocado gorda, ou já nem sei como é que ela diz, mas isso é muito... A sério que de todas as coisas que podes dizer à tua filha neste momento, e percebe-se que elas não costumam conversar, não é? Portanto, a relação que a Evelyn tem com o marido estende-se depois à filha, nessa falta de comunicação. E a sério que a primeira coisa que tu te lembras de dizer à tua filha quando há uma pausa e as duas estão frente a frente é isto? Então é um bocado enervante, não é? E a filha vai-se embora muito triste com a namorada. E entretanto, a Evelyn vai com o marido e com o pai, porque o pai não pode ficar sozinho, vão até ao tal edifício das finanças, encontrar-se com a tal funcionária das finanças. A personagem é interpretada pela Jamie Lee Curtis, aqui irreconhecível, porque ela é uma mulher bonita e aqui com aquele corte de cabelo e não sei o quê, está retratada para parecer feíssima. A personagem é Deirdre Bobeirdre. Deirdre Bobeirdre? Ok, isto é um nome engraçado. Estás tantas a dar aqui uma private joke qualquer, não sei qual é. Então eles vão lá entregar as faturas. Esta personagem da Deirdre, portanto da agente das finanças, é um pouco... Está um pouco agastada, porque há ali faturas que não servem, porque é que está a apresentar estas despesas como despesas da empresa, porque é que não trouxe a sua filha para traduzir, porque eles não percebem a 100% o inglês e sobretudo os termos que são um pouco mais técnicos. Portanto, eu presumo que a Joy, aliás, não presumo, a Joy já nasceu nos Estados Unidos, portanto é americana. Porque é que não trouxeram a vossa filha? Pau. Eu já vos tinha dito, portanto nós percebemos que este problema das faturas é um problema recorrente e ela já tinha pedido para ir a filha. E
É Evelyn, onde é que é? Pois é antes até deles irem ter com ela no... O Glitch está aqui a brincar com o tripé. Glitch... não. Aliás, antes deles se irem sentar com a Deirdre, acontece uma situação no elevador, em que de repente o Waymond abre um guarda-chuva para tapar a câmara, ou para não os verem através da câmara que está no elevador, e diz à Evelyn qualquer coisa do género: olá, eu sou o Waymond de outra realidade. Glitch não. Olá, eu sou o Waymond de outra realidade, e eu não vou conseguir explicar isto, ok? Não vou conseguir, vou falhar redondamente. Estou já a avisar. Aliás, quando eu pensei em falar deste filme, assim, porque eu estava a ver o filme e a pensar, era giro eu filmar um vídeo de opinião sobre este filme, mas o que é que eu vou dizer? Vou dizer, olha, não percebi nada. Mas depois, quando pensei um bocadinho mais, e depois também falei sobre isso com o Luís, percebi que isto é muito mais do que toda aquela confusão e todo aquele caos das realidades paralelas. Então, ele muda, parece que faz assim uma cena, vira a cabeça para cima e de repente é outro Waymond. Olá e tal, é muito mais decidido, não tão fofinho, tão coisa. Vai acontecer isto, pôs-lhe umas cenas nos ouvidos que parecem tipo uns auriculares, que acendiam assim umas luzinhas, toma este papel, quando acontecer não sei o quê, faz isto e carrega e vais para outra realidade. Olha, ouçam. Então, ela senta-se, está com aquelas cenas enfiadas nos ouvidos, entretanto o Waymond voltou ao Waymond normal, portanto é uma coisa temporária, e a cena que ela tinha que fazer, já não sei se, acho que era trocar os sapatos de pés, depois aquilo mudava para verde, ela clicava e ia para outra realidade. Portanto, uma realidade onde ela existe também. Eu não vou tentar explicar mais desta narrativa porque eu não vou conseguir, é isso, eu já tenho dificuldade normalmente porque eu perco-me um bocado, quanto mais esta que é tão confusa. Mas assim, resumindo e concluindo, a Evelyn vai andar a viajar de realidade em realidade, normalmente para ela conseguir viajar, ou qualquer pessoa, porque não é só ela que o faz. O Waymond da realidade dela não sabe o que é que se está a passar, portanto está sempre a mudar. Para eles mudarem de realidade têm que fazer coisas muito ridículas. Pronto, uma delas é, lá está, trocar os sapatos de pés para os pés errados, sei lá, tirar macacos de nariz, fazer xixi, coisas... Por exemplo, ela dizer amo-te a uma pessoa que a está a atacar e está a tentar matar. Portanto, são coisas que saiam completamente daquilo que será o normal naquela situação. A história assim base é que a Evelyn terá criado esta forma de viajar entre as realidades, mas a Evelyn da realidade que nós estamos a acompanhar, ela não sabe disso. Numa dessas realidades, que terá sido a origem, ela terá forçado demasiado uma rapariga, que depois se vem a descobrir, mas é cedo no filme, que se vem a descobrir que é a filha dela. Ela terá forçado a filha dela a viajar por demasiadas realidades e a filha, entretanto, desaparece, torna-se um ser, uma espécie de ser meio apocalíptico, poderosíssimo, que consegue estar numa realidade convocando todas as outras realidades, portanto, tudo em todo lado ao mesmo tempo. Este título é ótimo, e a tradução para português correu muito bem, porque acho que é mesmo isto. É o caos total, elas viajam de muitas realidades, a Evelyn começa a ver realidades em que é bem-sucedida, em que se torna uma atriz, que é o sonho dela na realidade em que nós estamos. Ela percebe que se conseguiu tornar atriz noutra realidade, mas não teve a filha. Ou que noutras realidades morreu a filha dela, que entretanto se transforma neste ser, tem uma série de seguidores, e cria uma espécie de culto, é quase, mas é uma coisa muito confusa, que é isso, eu não consigo explicar muito bem. E cria uma espécie de buraco negro, mas que é um bagel. Parece tipo um donut, mas eles chamam aquilo bagel. Enfim, depois, dependendo das realidades, há roupas e coisas estranhíssimas. Por exemplo, numa das realidades as pessoas têm, em vez de dedos com ossos, têm tipo cachorros quentes em vez de dedos, que é uma realidade um bocado nojenta, e isso é uma coisa que eu acho engraçado, porque eu acho que um dos realizadores é oriental, e daqueles filmes que eu vou vendo que têm as coisas mais esquisitas, normalmente, na minha experiência, são orientais ou asiáticos. Porque eles misturam, de uma maneira geral, eu estou a generalizar, mas tendem a misturar muito bem um reino que é do bonito, do belo e do sonho, com um universo que é do horror também. Mas não são só. Eu também já vi alguns filmes tipo escandinavos que também fazem isso muito bem. Então,
Daniel Kwan, não é? Que é um dos realizadores. Ah, que engraçado. Não... Ok, aqui no IMDb não diz nada, não me apetece pesquisar mais, pronto. Pelas feições parece asiático, mas pode ser americano, não sei. Então, tem assim uns universos assim um bocado... Pronto, é um bocado violento este filme, ok? Tem partes bastante violentas, portanto eu não acho que seja assim um filme adequado para crianças pequenas. É um filme um bocado impressionante nesse sentido. Há estas viagens todas, há muito caos, às vezes depois também dependendo da personagem ou da pessoa que tu convocas de outras realidades, depois tens outros poderes, sei lá, a Evelyn a dada altura sabe fazer Kung Fu, ou sabe lutar Kung Fu e outras coisas e tal. Eu acho que a atriz, ela deve ter mesmo essas aptidões, porque ela já entrou em vários filmes que têm artes marciais. Portanto, eu penso que a atriz deve ter mesmo essas aptidões, mas não interessa, é pouco relevante para a história. Portanto, no meio de todo este caos, daquilo que eu acho que o filme fala é da relação entre... Eu vou tentar, eu não quero dar muito porque eu não quero depois dizer-vos como é que acaba, não é? Mas eu acho que fala sobretudo das relações, da relação da Evelyn com o pai, da Evelyn com o marido, da Evelyn com a filha, do marido com a filha, e eu acho que fala sobretudo, sim, dessas relações e do quão elas são importantes ou tão mais importantes do que tudo o resto que nós possamos imaginar, o nosso sucesso, a nossa sucesso profissional e estas expectativas que nós criamos de imaginava que estava aqui e não estava aqui, a comparação que fazemos com outras realidades que poderiam ter acontecido ou não, com outras pessoas também. Portanto, eu acho que o filme fala sobretudo disso, é muito humano nesse sentido, ou seja, é muito caótico, tem imensa informação, mas eu acho que no fundo, fala sobre pessoas, sobre as pessoas, sobre as nossas relações uns com os outros. E então, eu acho que é um filme que fica a trabalhar um bocadinho, portanto, não é uma coisa imediata, porque eu acho que é tão pau, que é tipo dar-te uma chapada, mas precisas de acalmar um bocadinho para lá, mas isto mexeu comigo, porquê? Não é só uma coisa estranha e estranhíssima e caótica, o que é que aconteceu aqui? Então, em conversa com o Luís, eu achei interessante um ponto de vista que ele teve, vou partilhar aqui, que foi ele achar que o caos que eles mostram daquelas realidades paralelas e tudo isso que nós vemos e de vez em quando existirem umas paragens em que as personagens respiram, que é na nossa realidade. Portanto, na realidade deles em que tem a lavandaria, etc., em que a Evelyn se sente uma mulher falhada, em que a Joy está deprimida, pronto. Quando há essas paragens, o Luís fez a associação de quando há o caos, é todo o caos que nós temos de informação, de imagem, de estarmos absorvidos nos nossos telemóveis, nas nossas redes sociais e de todo o caos de barulho, de informação, de cores, de luzes. Mas que de vez em quando temos umas paragens, sim. Quando é que nós temos essas paragens? Isso depois depende das pessoas, não é? Se calhar quando estão com os amigos, quando estão com a família, sozinha a ler um livro, sozinha a dar um passeio, o que seja. Então ele fez essa associação, ou seja, que não era tão importante nós tentarmos perceber esses saltos e essas realidades, mas mais metaforicamente o que é que elas representam. Porque claramente é impossível seguir a narrativa se tu tentares perceber o que é que cada realidade significa. Acho eu, para nós foi. E depois houve outra coisa que a mim me marcou, que foi um discurso do personagem do Waymond, portanto do marido da Evelyn. Ele é uma personagem que é muito bondosa, ele nunca mostra agressividade quando é o Waymond da realidade em que nós começamos e em que nós estamos mais tempo. Portanto, esse Waymond nunca se mostra agressivo, mostra-se sempre compassivo, compreensivo, bondoso. E quando ele vê, a dada altura, a Evelyn a lutar, etc., ele questiona... Eu agora não sei muito bem se ela o chamou de fraco ou não, ou se alguém o tratou dessa forma, mas ele diz, não, a minha bondade é a minha força. Eu sou um guerreiro... ou considero-me um guerreiro precisamente pela minha bondade e pelo facto de eu acreditar no bom das pessoas. Pronto, esse discurso, por um pouco, enfim, talvez foleirinho pareça, porque... Olha, eu não sei, mas acho que também é defeito de... Eu acho que a sociedade em que nós vivemos, eu estou a generalizar tudo isto, é muito injusto. Mas eu acho que
o discurso que se vê muitas vezes é um pouco cínico, de algum cinismo. Ouvir uma pessoa ou uma personagem fazer o discurso que ele fez no filme, eu acho que se calhar uma primeira sensação é de coisa tão foleirita, tão doce, mas ouvindo até ao fim e pensando no que ele está a dizer, eu acho que realmente, foi desta forma que eu interpretei, ok? Eu acho que realmente hoje em dia tu seres bondoso, tu tentares perceber o lado do outro, não julgares logo imediatamente, é uma forma de resistência, porque quase ninguém faz isso. Porque vai completamente contra pode-se dizer status quo, acho que sim. Vai completamente contra o que toda a gente faz, ou tem tendência para fazer, vá. O que temos tendência. E eu aqui falo de mim também. Por exemplo, este julgamento da Amber Heard e Johnny Depp. Neste momento está toda a gente a cair em cima dela. E podem até ter razão, ou podemos até ter razão, eu também não confio muito na senhora, mas porquê este partir para cima dela, este julgamento, não é? Esta falta de compaixão? É logo querer destruir a pessoa. E por muito má que ela possa ser, que eu até admito, isso não justifica o nosso comportamento. Não é? E eu acho que fazer aquela coisa de mas ela está doente, ela claramente tem um problema mental, ou assim, isso depois é mal visto. Não é? É ridicularizado, não é? Porque a bondade acaba por ser um pouco ridicularizada. Eu, quando fiz o retiro, aquele retiro online budista, eles falavam disso. Eu uma vez acho que estava a comentar que eu tinha muita dificuldade em não tecer julgamentos, e tenho. E é uma coisa que eu percebo que me faz sentir mal. Uma coisa é desabafar, eu sou humana, desabafo com pessoas que me são muito próximas, mas em encontros sociais e tal, com pessoas que eu não conheço tão bem, eu acho que não é muito fixe fazer julgamentos acerca de outras pessoas que não têm uma base concreta. Ou mesmo que tenham, essa pessoa pode estar a sofrer. É assim, estas questões são todas muito difíceis, não é? Porque, ok, a pessoa pode estar a sofrer, mas está a fazer sofrer os outros. Ok, mas as duas coisas não são incompatíveis. A pessoa que está a sofrer pode ser e é a mesma pessoa que faz sofrer o outro. Nós podemos tentar tratar o sofrimento da pessoa ao mesmo tempo que a responsabilizamos pelo sofrimento que ela está a tentar infligir ao outro. Eu não acho que essas coisas sejam incompatíveis. Mas é muito mal visto tu apiedares-te de uma pessoa nessas circunstâncias. Faleceu o João Rendeiro daquela forma muito triste. Um suicídio. E eu lembro-me que em conversa com outras pessoas que estava a dizer, coitado, uma pessoa para se suicidar, ele devia estar mesmo... mas ele também roubou e tal. É de género... Tu podes responsabilizar a pessoa e ter na mesma pena que tenha chegado ao ponto dele achar que a melhor saída era matar-se. Sozinho, numa sala de prisão, enforcando-se. Então, as duas coisas não são incompatíveis. Esta personagem, o discurso dele, fez-me lembrar essa coisa, porque eu depois nem acabei. Eu estava a comentar com esse monge budista que tinha essa dificuldade e ele disse uma coisa com a qual eu me identifiquei, ou que que percebi, melhor dizendo, que foi, pois, hoje em dia não fazer isso é uma forma quase de resistência, é quase preciso ser um guerreiro para conseguir fazer isso, porque tudo à tua volta não faz isso, ou quase tudo. Claro, conhecemos sempre alguma pessoa que não faz, ou que consegue não sucumbir. Eu conheço uma ou outra pessoa, pronto, devia se calhar tentar deixar-me influenciar mais por essas pessoas, mas realmente é difícil. Mas pronto, mas também não quero retirar daqui o nosso lado humano, e que às vezes também precisamos de desabafar, e isso não tem mal nenhum. Tem que ser com aquelas pessoas muito específicas que a gente já sabe. Não sei, pronto, estou sempre à procura de uma fórmula que funcione. Enfim, esse discurso dele é isso, marcou-me, porque inicialmente fez-me sentir desconfortável porque estava a achá-lo um pouco fuleiro, mas depois, quando estava a ouvir o que ele estava a dizer, identifiquei-me com o discurso nesse sentido, em que percebo que a bondade não é vista com bons olhos, a bondade, a compaixão não é incentivada, aliás, muito pelo contrário, nestas coisas, estas questiúnculas do dia-a-dia. Portanto, há sempre a condenação de alguém. Tu podes exaltar uma pessoa, um povo, o que seja, mas ao mesmo tempo estás a denegrir e a rebaixar e a tentar destruir a imagem de outra pessoa, de outro povo, ou o que seja, um bode expiatório. E tentar simplificar, às vezes, questões que são bastante complicadas. Enfim, pronto, ouçam, eu acho que já chega, não é? Acho que já me estiquei muito.
Eu gostei do filme. Eu acho que é daqueles filmes que se estranha, aquela expressão muito portuguesa, não é? Que se estranha e que depois se entranha. Portanto, eu gostei e aconselho-vos que vejam. Acho que é um filme assim um pouco impressionante. Eu fiquei também estes dias um pouco impressionada a pensar no filme. Um pouco impressionada com ele. Em termos de imagens chocantes, é isso. Há algumas imagens de violência, de bastante violência, mas há aquele aviso. Eu não sei explicar isso muito bem, mas eu não gosto de ver essas imagens. Então, há um crescendo, muitas vezes, ou com a música, ou com a imagem, ou o que seja, que eu sei que consigo fechar os olhos a tempo. E não chego a ver determinadas coisas. Mas depois também tem muitas imagens que são do reino da fantasia, de uma fantasia talvez um pouco mais bondosa, mas eu acho que é um filme que é enternecedor ao mesmo tempo, mas que até chegar a esse ponto faz sofrer um bocado. E eu acho que nesse aspecto também é muito parecido com aquilo que é a nossa vida e quando tentamos mudar hábitos que já estão muito entranhados. Há um período de sofrimento grande, que é aquela readaptação, mas depois quando consegues chegar chegar perto daquele teu objetivo, há um alívio grande também. E dá para descansar e para relaxar um bocado. Mas pronto, espero que vocês tenham a oportunidade de ver este filme. Se já viram, deixem a vossa opinião lá em baixo e espero que tenham gostado e até à próxima. Tchau, tchau!